Barbosa, você falou aí do dia 28 de agosto, é o final do mês de agosto, que significa também o fim do segundo quadriênio, ou seja, o fim dos primeiros 8 meses deste ano. Significa que é hora de fazer contas para saber se o estado do Piauí está dentro ou não das exigências do que diz a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Rafael Fonteles, secretário da Fazenda, que conversa conosco a respeito deste assunto. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joel, boa tarde, Elivaldo, boa tarde aos telespectadores. Bom, a primeira pergunta, o estado do Piauí corre risco de violar a lei de responsabilidade fiscal, principalmente no excesso de gastos com pessoais, hein? Bom, perfeito. Ainda não fechou o quadrimestre, Joelson, mas tudo indica que o gasto com pessoal vai continuar abaixo do limite prudencial, mas muito próximo, ou seja, já devemos ficar em alerta para que no quadrimestre seguinte ou nos quadrimestres seguintes a gente não ultrapasse esse limite, né, prudencial de 46,55%, né, a relação entre a despesa com pessoal em relação à receita, né? E esse número não seja ultrapassado para que a gente não sofra as sanções que a lei de responsabilidade fiscal exige. Então, por enquanto, os números preliminares só vão ser divulgados no próximo mês, os números finais, a gente deverá estar cumprindo ainda a lei de responsabilidade fiscal. Secretário, o senhor tem desde o início do ano alertado que o Estado tem o seu equilíbrio financeiro, mas ele é muito tênue, ele precisa de muito cuidado, de muita cautela. Esse tempo já passou, nós já podemos dizer que a programação do segundo semestre será tranquila ou pelo menos estável do ponto de vista da gestão financeira? Não, tranquila não posso colocar, Elivaldo. Acho que estável sim, o risco continua muito baixo de qualquer colapso. Porém, quando você tem frustração da receita do fundo de participação de novo no mês de agosto, a repatriação que foi um fiasco completo, não é? A gente esperava aí 200 milhões de reais, seria metade do ano passado, foram apenas 15 milhões de reais. Então foram notícias muito ruins nesse mês de agosto que nos fazem manter esse sentimento de alerta para que a gente possa cumprir as obrigações. É claro que as operações de crédito que surgiram aí com a Caixa Econômica Federal, quase 1 bilhão até o final do ano. O governador Wellington Dias, junto com o senador Ciro Nogueira, conseguiram destravar essas operações em tempo recorde, é bom que se diga, ajuda a manter a parte dos investimentos, que é o que interessa à população no final das contas. Mas a parte do funcionamento permanente, corrente da máquina, basicamente a folha de pessoal, exige um alerta máximo. Eu lembro aqui, dinheiro não entra não pode ser utilizado para despesa corrente. Como... Ele ajuda o Tesouro, Jorge, no momento que eu estava tendo que bancar, digamos assim, algumas obras com recurso do Tesouro, eu deixo de usar esse recurso do Tesouro para isso. Então, quer queira, quer não, há um ganho indireto, né? Porém, a maior parte não há nenhum benefício do ponto de vista das despesas correntes. E semana passada, uma notícia muito triste que aconteceu no país foi o caso do Distrito Federal. O governador Hollenberg anunciou o parcelamento dos salários para quem ganha acima de um certo valor. Ora, o Distrito Federal é um estado, um ente da federação, melhor dizendo, bastante especial, que ele tem várias receitas que só são do Distrito Federal. Então, boa parte das despesas dele com segurança, com saúde e educação, quem banca é a União. E mesmo assim, eles estão numa situação que está se aproximando da situação dos estados com mais dificuldade, que é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, o alerta continua, isso aqui não é uma conversa mole, digamos assim, do secretário de Fazenda, é porque realmente, ano após ano, você tem frustrações da recuperação econômica, a crise política ela não se dissipa, já estão falando uma nova denúncia do Rodrigo Janot, quer queira, quer não, a União, o governo federal vai se mobilizar para barrar a denúncia, então termina tirando o foco da questão econômica. Então você está tendo aí 3 anos seguidos, né, de piora das expectativas. O que pode acontecer, secretário? Nós podemos ter parcelamento de salários? Isso já está sendo cogitado pelo governo? Veja só, o que acontece nos outros estados, em tese, poderia acontecer aqui. Claro que, como eu tenho sempre dito, corte de pessoal, que essa probabilidade é mínima. Adiamento de reajustes, né? Concursos. Adiar concursos, isso tudo já tem sido feito, né? Já tem, quer queira, quer não, o governador já tem tomado várias medidas que ele não gostaria de ter tomado, em função das necessidades. Mas
o gestor, o papel dele qual é? É elencar prioridades. Não dá para fazer tudo que a população merece, que os servidores merecem. Então, algumas medidas amargas são tomadas, né? Como eu disse, alguns adiamentos de reajustes, adiamentos de concurso, cortes em diversos contratos, né? Do custeio da máquina pública, né? Negociação de dívidas com o governo federal, no caso com as dívidas do BNDES. Então, tudo isso tem sido feito, Elivaldo, para a gente, repito, atravessar esse ciclo econômico de depressão, a maior depressão econômica da história do nosso país. E que, no curtíssimo prazo, eu não vejo solução. Por quê? Porque ainda vamos ter alguma ressaca dessas denúncias políticas. Iniciaremos o calendário eleitoral, já só se fala nisso, o país inteiro. Nós estamos ainda há mais de um ano das eleições, mas já começou. Projeção de cenários, declarações, disputas, arranjos políticos, que é natural da democracia, não há nenhum... E ainda mais essa ansiedade para saber quem será os próximos presidentes, quem será o próximo-presidente, Isso, o problema... que vai resolver o problema da crise. Você discutir não há nenhum problema, mas no momento que as pessoas, os ânimos, eles ficam muito acirrados e que impedem o diálogo, então, essa demonstração, por exemplo, aí, do governo estadual com o governo federal, esse programa BIM da Caixa, é uma demonstração de maturidade, em que, a despeito das diferenças políticas e da disputa política que vai haver, está aí os programas funcionando, a Caixa Econômica liberando empréstimo para o governo do Piauí, o governo do Piauí sendo pioneiro nesse programa de melhoria habitacional, né, os interlocutores, né, no Congresso que ajudam o Executivo funcionando. Isso é que tem que acontecer. Como seria bom se estivesse acontecendo em todos os estados da Federação, em todos os poderes da República, quando na verdade você vê um radicalismo, né, que impede as soluções, impede as alterações legislativas, né? Então é isso que a gente realmente clama, está clamando há 3 anos e infelizmente não acontece. Por isso que as dificuldades elas continuam, né? Eu quero agradecê-lo, secretário de Fazenda Rafael Fonteles, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre à disposição. Elivaldo Barbosa, você continua conosco? Assim, até porque daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a comemoração de 118 anos do Tribunal de Contas do Estado. O Joelson chamou a atenção o discurso do presidente Olavo Rebelo, o forte tom político no seu pronunciamento hoje, numa solenidade oficial do TCE. Daqui a pouquinho, Elivaldo. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho com o Elivaldo Barbosa.